Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Janir. Estarei explicando hoje um assunto de suma importância, processo histórico das pessoas deficientes na sociedade. Vamos lá falar de alguns pontos como a segregação, integração, exclusão e a tão esperada inclusão. Vamos entender então o que é essa inclusão. Bom, voltando a tempos atrás, em 1950, não tinha nenhum sinal a despeito da inclusão. Em 1970, começa-se uma desenvoltura, travar-se batalhas, e aí realmente aparece a inclusão, os primeiros pontos iniciais. Bom, qual que é o objetivo hoje aqui? Nós entendermos um geral dentro da inclusão em todos os aspectos. Mas faço uma pergunta para vocês. Inclusão, quando nós pensamos em inclusão, o que seria inclusão? Seria só pessoa cega, surda, cego surdo, cadeirante? A inclusão, ela vai muito mais além do que aquilo que tem na sociedade. Primeiro momento, o negro seria uma inclusão na sociedade? O índio seria uma inclusão na sociedade? O cadeirante seria uma inclusão na sociedade? A pessoa idosa, a criança, tudo faz parte da sociedade. Já tinha parado para pensar isso? Já pensou no idoso? Já pensou naquela pessoa que está ali mendigando? Tudo faz parte da inclusão. Então a inclusão, ela vai muito mais além do que o ser humano pode pensar. E está em volta de nós isso aí. Bom, primeiro momento, vamos trabalhar hoje essas etimologias para que você possa compreender e a partir desse momento agora, como futuro educador, identificar o que seria verdadeiramente os pontos de inclusão na sociedade. Bora lá, pessoal? Bom, primeiro momento, sou o professor Janir, como já me expressei, sou professor de língua de sinais e também na área de inclusão. E hoje nós iremos iniciar essa maravilhosa disciplina de Libras e inclusão, acessibilidade. A primeira acessibilidade que iremos trabalhar começa aqui no consciente. Bora lá, pessoal? Bom, primeiro momento, deixei uma frase aqui. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás o preço diante do cego, mas terá temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Uma frase eu achei muito interessante, pessoal, e coloquei aqui como uma citação. Mas bora lá, vamos compreender. Primeiro momento, qual da figura mais lhe agrada você? Para, pensa e busca ideia de pensamento. Primeiro momento, nós temos aqui a exclusão. Dá uma olhadinha nesse desenho da exclusão. Olha só que interessante. Nós temos aqui um conjunto de pessoas dentro aí do conjunto e outras fora. É interessante. Será que dá para entender alguma coisa nesse visual, tendo significante? Vamos lá, o próximo passo aqui, nós temos aqui agora a integração. Mas o que seria, na verdade, essa integração? O que seria essa integração, na verdade? Vamos lá? Vamos perceber o visual, o significante. O que seria essa integração? Olha só, um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas, pessoas deficientes, isso, dá para visualizar aqui? Tem alguma coisa acontecendo aqui, pessoal. Bora lá ver o próximo passo aqui. Temos aqui a segregação. Olha só, segregação. Temos um grupo de conjunto de pessoas e outro
grupo, isso, separado ou apático, deficiente. E aqui verdadeiramente vem isso, a tão esperada inclusão. Um grupo de pessoas no mesmo grupo incluída. Bom, qual dessas figuras você escolheria? Já parou para pensar nisso? Bora lá ver o que vai acontecer aqui. Bom, primeiro momento, vamos compreender o conceito de cada etimologia dessas palavras. Bora lá? Nós temos aqui o primeiro momento agora, a inclusão das pessoas com deficiência, característica da inclusão. Primeiro momento aqui nós temos a exclusão. As pessoas deixam de ter seus valores reconhecidos. A integração, criar condições para as pessoas participar da mesma atividades. Segregação, separar as pessoas com deficiência. Inclusão, garantir o acesso das pessoas com deficiência, com autonomia, a qualquer espaço ou serviço. Exclusão, a pessoa deixa de ter os seus valores reconhecidos. Vamos ver se essa figura tem a ver. Bora lá? Perceber se isso realmente vai combinar. Olha só, opa, atrás de mim aí, temos aí um conjunto de pessoas. A gente percebe que na visualização dessa foto, 3 pessoas estão lá no canto e outra aqui é apático, sofrendo, sentindo-se excluída. Isso seria exclusão. Em um grupo, uma pessoa está apática. Isso gera o sofrimento. Já pensou isso no mundo da inclusão escolar? Já pensou isso dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro de uma universidade? Caberia esse conceito. Captou a mensagem? Bora lá passar para frente. Nós temos aqui agora a integração. Criar condições para pessoas participar da mesma atividade. O que seria, na verdade, a integração? Como que eu vou classificar e vou visualizar a integração? Já tinha parado para pensar nessa questão? É fácil nós percebemos o que na verdade seria essa integração. Vamos pensar na questão da inclusão escolar. Nós temos dentro de um colégio uma atividade física entre os alunos. De repente eu tenho uma pessoa cadeirante e aquela pessoa está ali só na verdade inserida, mas ela não vai participar daquela atividade. Pessoal, usou esse nome integração, mas na verdade ela continua apática. Os alunos fazendo atividade, mas ela fora daquela atividade. Isso seria o quê? Uma integração. O aluno só está inserido, mas ele não está praticando, na verdade, aquela atividade. E aí, você já escolheu a sua figura? Lá no começo eu fiz a pergunta para você. Você vai pensar até o final dessa explicação. Segundo momento, nós temos aí a segregação. Como que eu vou pensar nessa questão de segregação? Separar as pessoas com deficiência. Professor, não compreendi. Está sucinto esse conceito. Bom, vou dar um exemplo para você de segregação. Hoje nós temos no Brasil institutos especializados. Isso mesmo, instituto especializado. Vamos pensar lá em APAE, Associação dos Pais Amigos Excepcionais. Já parou para pensar? Lá se trata
das pessoas com deficiências mentais. E para esse aluno entrar lá, como diz a sociedade, os ditos normais, pode se matricular nessa escola? De forma nenhuma. Também temos AACD. O que seria isso, professor? AACD seria as pessoas que têm deficiência física ou motora, os cadeirantes. Esse aluno, a qual vai se matricular lá, tem que ter essa deficiência. Outro não poderá entrar. Ou seja, é um instituto especializado. Outro instituto que nós temos é o IST, o instituto que temos no Sul, Santa Terezinha. Lá só é matriculado alunos surdos, próprio, específico. Também outras pessoas que não têm essa deficiência não poderá entrar lá. Ou seja, separar as pessoas com deficiência dentro daquilo que é especializado. Outro instituto que nós temos é o IPC, o Instituto Padre Chico. Justamente só as pessoas com acuidade visual ou cego poderá se matricular nesse colégio. Isso nós temos como uma segregação específica naquilo que se precisa matricular diante da deficiência daquele aluno. Olá, pessoal, captou a vossa mensagem? E aqui nós temos a esperada segregação. Garantir o acesso das pessoas com deficiência com autonomia a qualquer espaço ou serviço. Como eu digo, eu vou estar falando, retomando, a inclusão ela vai além do que a humanidade possa pensar. A inclusão ela não só acontece com o surdo, ela acontece dentro de casa, na igreja, na faculdade, enfim, todo esse processo que está acontecendo na sociedade, hoje a inclusão. Acontece nas ruas, numa arquitetura, quando nós temos um olhar diferente sobre o outro, começamos a pensar. Quando nós se colocamos no lugar do outro, pensamos diferente. Nossa visão ótica é totalmente diferenciada. Então, vou colocar uma foto aqui. Você já parou para pensar o que verdadeiramente seria uma inclusão? Justamente, a pessoa teria autonomia dentro da sociedade. Ela não pode ficar só inserida. Você já parou para pensar dentro de uma sala de aula? Hoje nós temos aí o professor regente. Essa função que eu estou fazendo aqui é de um professor regente. Mas, nesse momento agora, nós já paramos para pensar, se tiver um surdo, deveria ter aqui uma tradução, é isso? A tradução, com tradutor, porque até então estou falando na estrutura da língua portuguesa, e o surdo? Ele não vai compreender. Então nós temos o quê? O professor intérprete. Aí sim, seria uma inclusão. Um professor regente, um professor de apoio, e um professor instrutor surdo. Então isso é inclusão. O surdo ele tem a mesma capacidade, tem os seus limites diante da tua deficiência, mas não podemos tirar ele fora do quadrado. Precisamos interagir somente dentro daquilo que ele precisa. Então hoje os novos modelos, novos direcionamentos à educação tem evoluído com profundidade. Temos que pensar no próximo, no outro, para verdadeiramente a inclusão ela acontecer em toda a sociedade. Bom, pessoal, você já escolheu o seu desenho? Ficou agora fácil para você compreender qual desenho que você vai escolher? E aí? Vamos dar continuidade. Qual
Propósito, objetivo desse nosso encontro. Bom, primeiro momento, orientar como implementar e aperfeiçoar a inclusão e acessibilidade na sociedade brasileira. Orientar como acolher e abordar as pessoas com deficiência, PCDs, de acordo com as diretrizes e legislação vigente. Orientar como agir conscientemente junto aos PCDs, os seus acompanhantes, a partir de suas especificidades. Promover a acessibilidade em toda a sociedade, realizado nas instituições brasileiras para as pessoas com deficiência. Reflexão sobre nós na sociedade. As faculdades, os cinemas, os colégios, igrejas, qualquer instituto sem qualquer distinção ou discriminação está relacionado à inclusão. Temos inseridos na sociedade todas essas instituições e são abertos ao público em geral. Temos que atender às leis e nos adequar a elas. Precisamos agir com respeito, empatia com todos os que frequentam um desses lugares. Vocês já pararam para pensar? Nós somos diferentes a todo momento. A todo momento vivemos num mundo heterogêneo. Você vai encontrar o cego, o surdo, o cego-surdo, o cadeirante. Já pensou nessas diversidades? Então nós precisamos de respeito. Tratar o outro como você quer também ser tratado. Reflexão sobre as pessoas com deficiência ou transtorno. As pessoas com deficiência ou transtorno não aceitam ou não querem ser tratados com dó, com pena. Elas precisam do nosso respeito e comprometimento em auxiliá-las. Desejam e necessitam serem aceitas como o nosso convívio, como elas também são. Precisamos exercitar a empatia, ou seja, se colocar no lugar dessas pessoas ou seus acompanhantes. Assim vamos entender as suas necessidades e criarmos as condições e adaptações para recebê-las junto a nós. Não devemos confundir situações espirituais com deficiência física ou mentais. Leis. Decretos sobre inclusão e acessibilidade. Índice de leis. Vamos lá. Se você não sabia, você vai estar aí recapitulando. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão. Está aí. A Lei 10.098 de 2000, a Lei da Acessibilidade. Decreto Federal 5.296 de 2004, prazo para as adaptações arquitetônicas. Já parou para pensar isso? Faculdade? Pare e pensa na sua faculdade. Em outra? Não só faculdade, na igreja, seja ela evangélica, católica, enfim, vários institutos ou instituições ou entidades. Já parou para pensar verdadeiramente se está tendo essa acessibilidade, essa inclusão? Já parou para pensar se um cadeirante está dentro de uma dessas instituições? Será que tem uma rampa para ele passar? Será que as calçadas foi feitas na medida para esse indivíduo? Isso tudo faz parte da inclusão. Se isso verdadeiramente não está ocorrendo, o que verdadeiramente está acontecendo? A exclusão. A Lei 11.126, de 27 de junho de 2005, cão guia. Meu Deus, cão guia, o que é isso? Lei 11.126, 27 de junho de 2005. Pessoa cega, então um cachorro treinado, ele faz o guia dessa pessoa. Agora tem lei para isso também. Há-se um respeito. A Lei 5.853, 24 de outubro de 1989, Política Nacional para a Integração, ou seja, PCD. A Lei 13.146, 2015,
a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. A inclusão compreende em proporcionar a acessibilidade e também a quebra de barreira das ações, reações e comportamentos. A inclusão é um valor, uma cultura na qual não há um olhar de diferenciação. Segundo Scott, acessibilidade é transformar o ambiente físico para autonomia e liberdade de ir e vir de qualquer pessoa com deficiência. Olha só que interessante. O que seria a inclusão? É um olhar com direitos iguais. O que fala a lei? Direito de isonomia, direito iguais a todos na sociedade que vivemos no bem comum. Então, não tem, vou vivenciar apático. Os tempos mudaram, o povo evoluiu, novo direcionamento tem que ser tomado. Quando pensamos em acessibilidade, a primeira acessibilidade ela começa aqui na consciência do ser humano. Aqui quando fala acessibilidade, Scott, ele fala do ambiente físico, logicamente, autonomia desse ser humano ir e vir. Se não tem essa acessibilidade, ele vai encontrar fronteiras, barreiras, vai se sentir aflito, sofrimento, coagido, assim. Além desse físico, deixa aí uma linha de pensamento para você. Será que nós não temos que começar aqui na consciência? Porque se todos tiverem essa consciência, essa acessibilidade será feita com prazer. Fica aí para você pensar nisso. Leis e decretos. Decreto Federal 5.296/2004. Estipula regras e prazos para adaptação dos imóveis. Alguns artigos que impactam nas nossas igrejas, seja ela evangélica, católica, assim, espírita, todas agora têm que se adequar. Artigo 19, um dos acessos completamente acessível. Artigo 20, desníveis externos. Artigo 21, balcões de atendimento. Artigo 22, sanitários acessíveis. Artigo 23, assentos em locais de reunião. Artigo 25, estacionamentos. Artigo 26, sinalização visual e tátil. Artigo 27, elevadores. Desafios e oportunidades. Acessibilidade e inclusão não são somente preocupações com aspectos arquitetônicos. Vai muito além disso. Envolve também a forma como devemos proceder na comunicação, acolhimento e tratamento frente às PCDs. Com este trabalho estaremos preparando não só os espaços físicos das faculdades, igrejas, avenidas, estádios de futebol, mas daremos também um entendimento a um tratamento pessoal sem diferenciação e sem julgamentos. Assim sendo, nossa sociedade terão acessibilidade e seremos uma humanidade inclusiva, os PCDs. A forma de nós referirmos aos PCDs é muito importante, isso aqui, as nomenclaturas. Qual seria a nomenclatura correta? Pessoa com deficiência, PCD, Convenção das Nações Unidas. Errado. Pessoas portadoras de deficiência física, PPD. Já não se fala mais hoje isso. Errado. Portador de necessidades especiais, PND. Nunca. Mudinho, ceguinho, surdo, mudo ou aleijadinho. Pessoal, isso é pejorativo. O surdo, dentro da cultura dele, gosta que ele chama de surdo. Ceguinho. Estou dizendo com pena. Tadinho, coitadinho. Surdo mudo.
Primeiro que o surdo ele tem uma estrutura linguística. O surdo-mudo ele não teria uma capacidade de estar estruturando a língua de sinais. Aleijadinho. Isso virou um estereótipo dentro da sociedade que vivemos. Então, a partir de hoje, nós não vamos utilizar essas palavras. Eu vou ter dó. Não, trate ele com respeito, como você também quer ser tratado. Ok, pessoal? Temos aí, atenção. Mudinha é uma plantinha nova. Surda é uma pessoa que não ouve e tem uma estrutura linguística própria. E a partir da Lei 10.436 é reconhecida oficialmente pelo Decreto 5.626, 24 de abril de 2002. Essa língua agora ela é reconhecida oficialmente no Brasil. Temos aqui algumas nomenclaturas que ajudam nós também fazer a identificação. Se você não conhecia, a partir desse momento agora você vai ter esse conhecimento. Bom, primeiro momento nós temos aqui o autista, que é uma pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. Temos aqui cadeirantes, amputados, ostomizados, pessoas com deficiência física, cegos com deficiência visual, síndrome de Down, pessoas com deficiência intelectual, surdos, pessoas com deficiência auditiva, e temos aqui surdo-cegos, deficiência auditiva e visual. Professor, mas tem tudo isso? Tem. Hoje o surdo-cego é uma pessoa que ele faz libras, ele vai trabalhar com tátil, hoje nós chamamos de tadoma. Você já parou para pensar em todas essas nomenclaturas? Tantas pessoas heterogêneas. O cego, você tem diversificação e classificação de atribuições aí ao cego. Você tem um cego profundo, o cego tem a acuidade visual mais baixa, mais profunda. Já parou para pensar nessa inclusão? Tantas pessoas diferenciadas que temos na sociedade. E aí fica uma pergunta: será que essa sociedade está preparada para abraçar essa humanidade? Pessoal, se não está, nós temos que pensar no futuro. E nós, como educadores, futuros educadores, fica aí essa pergunta para você. Precisamos tomar novos direcionamentos para que nós tenhamos um futuro próspero e com uma visão diferenciada, com um panorama bem vertical. Pessoal, fica aqui essas orientações. A partir de hoje nós já temos essa ideia. A inclusão está muito mais além da imaginação humana. Pessoal, um abraço. Fica aí para vocês essa boa explicação. Um abraço, pessoal. Até a próxima.